A língua grega do Novo Testamento. É importante ressaltar que a língua grega é a língua usada para a escrita do Novo Testamento. Dentro do contexto, nós temos aqui três visões importantes: a história, o grego koiné e o alfabeto. Então fique conosco, porque você certamente será edificado. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui que nos fala, deixe o seu curtir aqui embaixo, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal para que você possa receber conteúdos de edificação para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Deixe aqui embaixo o seu comentário, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai propagar para mais pessoas. O Novo Testamento, como todos sabem, foi escrito na língua grega. No entanto, diferentemente do Antigo Testamento, que é uma espécie de linha de literatura hebraica, pois existe pouco ou quase nada em hebraico do Antigo Testamento, além do próprio Antigo Testamento em hebraico, os judeus, Tanar, que é um acróstico composto de 3 letras, Tav, Nun e Kaf. Importante ressaltar que nós temos um vídeo específico aqui no canal, vou deixar aqui no card para que você possa entender o Antigo Testamento, a sua estrutura, do chamado Lashon HaKodesh, o Tanar para os judeus. O Novo Testamento está rodeado de literatura grega. Boa parte da cultura clássica do mundo ocidental foi escrita e está preservada em língua grega até os dias de hoje. A filosofia de Platão, a República, Aristóteles, as palavras, as tragédias de Ésquilo, Sófocles, Eurípides e muito mais. Isso significa que o Novo Testamento, em grego diatek, significa conceito, pacto ou aliança, não foi escrito em uma língua do Espírito Santo propriamente dito, como alguns já pensaram em algum momento. Uma língua especial que foi usada apenas para a redação do Novo Testamento, de forma alguma, e que não era e nunca foi usada por mais ninguém. Não, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era mais falada e usada em toda a região ao redor do mar Mediterrâneo no primeiro século da era cristã. O grego era de fato a língua franca, a língua que em geral usada para um meio de comunicação entre os povos de línguas diferentes da época, dentro do Império Romano daquele tempo. É importante ressaltar que o grego, na época de Jesus Cristo, era considerado como o inglês nos dias atuais. Quem falava em grego falava ao mundo. É importante ressaltar que Paulo escreveu aos cristãos de Roma em língua grega. Períodos da língua grega. A língua grega falada ainda hoje tem a sua história de no mínimo 3.000 anos. A fase arcaica, antiga e clássica da língua grega vai de aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo até 330 a.C. O período clássico, propriamente dito, inicia por volta do século V a.C. O período do grego koiné, ou koiné como queira, vai do ano 330 a.C. a mais ou menos 330 depois de Cristo. Depois disso vem o chamado grego bizantino, do ano 330 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. E por fim, não menos importante, o grego moderno, desde o século XV até os nossos dias. Grego koiné. O grego que interessa a todo estudante do Novo Testamento é o assim chamado grego koiné. Koiné é a forma feminina do adjetivo grego koinos, que é usado no sentido de comum, ou seja, a expressão koiné, o koiné, significa comum. Emprega-se a forma feminina porque fica implícito o substantivo dialeto, que em grego é feminino. O grego koiné é também chamado de grego helenístico, isso porque o mesmo resultou do processo de helenização, ou seja, da disseminação da cultura e da língua grega, iniciado por Alexandre o Grande da Macedônia, por volta do ano 330 a.C. É importante ressaltar que a expressão helenização ela vem da cultura grega por Alexandre, que conquistava os povos, deixava os povos servirem os seus deuses, porém sob a influência da cultura grega.
Isso se chama helenização, que é a cultura, que é o Império Grego dominando aquela terra e a cultura grega influenciando a cultura do povo conquistado. Numa comparação com o grego clássico, o grego helenístico é um grego simplificado. Por exemplo, o grego clássico tinha uma forma chamada forma dual, para designar coisas que vêm em pares, como olhos, ouvidos, etc. Porém, o grego koiné eliminou o dual, retendo apenas o singular e o plural. Nós temos aqui, dentro do contexto do alfabeto grego, que é composto de 24 letras, vogais e consoantes, diferente do alfabeto hebraico, chamado Lashon HaKodesh, que é possuidor de 22 consoantes. E dentro do contexto bíblico, nós temos aqui o alfabeto grego, que é composto de 24 letras, que são alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, Fi, Ki, Psi e Ômega. Se você gostou desta mini aula introdutória do grego bíblico, deixe aqui nos comentários. Se você quer mais, coloque aqui também, porque certamente cresceremos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Compartilhe esta aula com mais pessoas para crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Erene Tukiri Jesus Christos. A paz do Senhor Jesus Cristo em grego bíblico.